Eu vou fazer um pedido para os amados, tá? Vou fazer um pedido para os amados. Dois som. Foi? Dois som. Som. É ao vivo. Ao vivo é um pouquinho complicado. Ligar? Certo aí, Wagner? Eu acho que é eu que desliguei. Dois som. Dois som. Amados, eu vou fazer um pedido diferente hoje. Antes de nós começarmos a pregar, eu gostaria que você baixasse a sua cabeça, abrace o seu joelho, da forma que você se sentir melhor. Nós estarmos orando, fazendo uma oração, do jeito que você quiser, de pé, sentado, joelho dobrado, e nós fizéssemos aí um clamor ao Senhor. Baixe a sua cabeça. Eu gostaria que nesse momento você estivesse orando pela igreja. Pedindo que Deus derrame da graça, abençoe. Ore agora por cada membro da igreja. Eu gostaria que você intercedesse por cada membro da igreja que você tem percebido que não tem vindo aos cultos, que tem faltado aos cultos. Eu gostaria que você intercedesse por cada um deles. Aquele que for vindo na sua mente, no seu pensamento, que você intercedesse. Repreenda todo o mal, toda tentativa do inimigo de levar essas mentes cativas por um motivo ou outro. Eu gostaria que você clamasse ao Senhor. Senhor, adiante de ti, Deus, a tua igreja, a vida de cada membro da tua igreja que tem passado lutas e dificuldades. E de certa forma, Deus, essas lutas, essas dificuldades têm feito com que, ao invés de se aproximar do Senhor, se afaste do Senhor. Pai Santo, Pai querido, coloque as suas mãos poderosas sobre a vida de cada um, Pai. Sobre a vida de cada um que está passando as suas lutas diárias, Senhor. Que o Senhor esteja fortalecendo, dando graças, dando forças para lutar. Santo Senhor. Grande é o teu nome, Pai. Ore agora pela vida do pastor Edilson. O pastor Edilson está com um problema familiar também, interceda por ele. Interceda também pelo pastor João, que está trabalhando, Juliana. Senhor, nós oramos também pelos pastores da tua igreja, Pai. Deus, que assim como qualquer pessoa passa também por lutas, por dificuldades. Deus, é o dever da tua igreja clamar por cada um deles, interceder por cada um deles. O Senhor sabe, o Senhor conhece as dificuldades que a vida tem colocado na nossa frente. Mas Deus, em nome de Jesus, Pai, fortalece-os, dá graça, sustenta. Ali onde o pastor João estiver, Deus, coloque as suas mãos ali, protege, livra de todo mal. Eliana, abençoa, cuida. O Senhor sabe quanto teus servos têm trabalhado, Pai. Estão diante de ti, dá um bom descanso, Senhor, quando estiverem em casa. Sustenta-os na tua graça, na fé,
no Senhor Jesus. Abençoa o pastor Edilson, Senhor, tantas lutas que ele tem passado também, ó Pai. Seja com ele, fortalece aquele homem de Deus, abençoado. Fortalece, Senhor. Abençoa, Deus, a minha vida, a vida da Vera. Quantas lutas também, Pai. Quantas dificuldades. Mas seja conosco, Pai. Seja conosco. Abençoa as crianças da tua igreja. Oh, Jesus. É a igreja de amanhã, Pai. Precisamos investir na igreja de amanhã, senão aonde estará a igreja, Senhor? É triste, Pai, quando andamos por essas ruas e vemos jovens, adolescentes vagando, perdidos, sem saber para onde ir, sabendo que é o Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Levanta-nos, ó Deus, para falar do teu amor, Pai, para esses jovens e adolescentes, Senhor. Tão cedo tem se perdido, ó Pai. Protege-os, livra de todo mal. Cuida. Seja com eles. Deus, a autoridade que o Senhor concede como ministro do teu Evangelho, eu repreendo todo o mal, toda tentativa do inimigo contra a tua igreja, contra os membros da tua igreja, eu repreendo em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu te louvo, Pai. Eu te agradeço, porque só tu és santo. Aleluia. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Amém. Amém. Amém, igreja? Vamos lá. Deixa eu ver onde é que eu estou. Aqui. Amados, às vezes eu gosto até de me explicar, né? Você me veio pregando sentado, perdi muito peso, graças a Deus. Já foram 42 quilos, né? Só que está pesado. Ah, se não, as crianças dá para aguentar? São quantas crianças nós temos? Tem 2 lá dentro. Uhum. Tá bom, Vera, você dá uma olhadinha lá, se quiser ir lá, Sofia. Vai lá também, isso. Tá? A Vera vai dar uma olhadinha lá. Tá bom, Vera? Tá bom. Ora por elas aí, Vera. Onde é que está aqui? Ixi, perdi até o que eu estava falando. Pronto. Hoje é Dia das Mães, né? E eu queria falar um pouquinho de família e falar também de uma mulher, uma grande mulher de Deus. No texto que nós lemos no início do culto, esse texto enorme que nós lemos, você pode deixar lá, Samuel 25? Que às vezes eu vou te pedir alguma coisa. Ele pode ser resumido em 3 fases, esse texto. Nós podemos resumi-lo, podemos separá-lo em 3 fases. Primeiro, a loucura de um homem. Segundo, a fúria de um rei. A loucura de quem que é? Nabal. A loucura de um homem, Nabal. A fúria de um rei. Quem é o rei? Davi. E a sabedoria de uma mulher. Quem é? Abigail. Abigail. Queridos, Abigail era uma moça bonita. Uma moça bonita por fora e por dentro. No versículo 3, se você quiser compor, Wagner, por favor, diz que ela era uma mulher inteligente e bonita. Abigail. Uma moça bonita por fora e por dentro. A Bíblia relata que era uma mulher inteligente
gente bonita, mas ela fez um casamento errado. E aí, quando eu leio esse texto, quando eu li esse texto, veio algumas perguntas. Como pode uma mulher inteligente, bonita, sensata, se casar com Nabal? Como pode? Por que essa mulher se casou com Nabal? Por que os seus pais entregaram-na para este homem? Será que era porque ele era rico? Por que ela não viu o que esse homem era antes de se casar? E aí eu falo para você, moça, você moça que vai ver isso em casa, rapaz, cuidado com quem você vai se casar. Às vezes nós pensamos que o dinheiro é tudo, mas é um grande engano nós pensarmos que o dinheiro pode fazer um casamento feliz. Casar por interesse financeiro é uma insensatez. É falta de bom senso, loucura. E quantos jovens têm procurado o partido olhando o bolso do outro? O casamento de Abigail com Nabal, ele foi um casamento turbulento, um casamento tumultuado. E eu quero ver com os amados as razões de tudo isso. E a primeira coisa é que um casamento turbulento, um casamento tumultuado, ele acontece quando as pessoas não aproveitam as oportunidades. Está lá no versículo 2. E no versículo 3. Nabal, ele tinha tudo para ser um homem feliz, um homem bem-aventurado na vida conjugal, na vida familiar. E eu separei 3 fatores que poderiam levá-lo a ser um homem feliz, bem-aventurado na vida conjugal e na vida familiar. E o primeiro é que ele vinha de uma família nobre, de uma família piedosa, de uma família bondosa. Nabal era da família de Caleb. E esse foi um grande homem. Caleb foi um grande homem de Deus. Caleb foi um grande líder, um grande exemplo para a nação de Israel. Caleb foi um dos espias, se lembra? Números 12, você começar a ler, você vai ver a história. Nabal, podemos dizer que ele era um ramo podre de um tronco saudável. Nabal, ele escarneceu, ele ridicularizou, ele zombou, ele achincalhou os valores espirituais e morais da família. Nabal, ele seguiu um caminho de trevas, mesmo tendo luz na família. Nabal, ele largou o exemplo de seus pais e ele se enveredou, ele se atirou pelos atalhos do erro. Quantas e quantas pessoas têm deixado os exemplos dos seus pais e têm se atirado pelos atalhos do erro da vida. Tantas pessoas hoje jogam fora os princípios em que foram criados. Quantas pessoas, jovens e adultos, abandonam a igreja, desobedecem seus pais e hoje colhem frutos amargos da sua semeadura infeliz. Entenda que essa lei é imutável, nós vamos colher o que nós estamos plantando.
ruim, você vai colher coisas ruins. Tantas pessoas abandonaram a igreja, desobedeceram aos seus pais, e hoje estão colhendo frutos amargos dessa semeadura infeliz. Nabal, ele possuía uma esposa maravilhosa, Abigail. Abigail era uma mulher sensata. Abigail era uma mulher formosa. Como disse, era aquela mulher que era bela por fora e por dentro. Mulher de beleza, de caráter. Mulher que tinha conhecimento, sabedoria, piedade, ela era amorosa. E é interessante que a Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor. Provérbios 19:14. A esposa prudente, ela vem do Senhor. A Bíblia diz que uma mulher virtuosa vale mais que riquezas. Homens, aprendam isso! Nabal ele não valorizou a esposa que tinha. Nabal não deu valor à mulher que ele tinha. E há muitos homens que não valorizam a esposa. Quantos homens tratam a esposa com amargura, com desgosto? Quantos homens agridem com palavras, com atitudes? Desprezam a mulher na frente da família, de outras pessoas? Quantas pessoas só irão dar valor ao cônjuge quando perdem? Aí vão se lembrar. Nabal, um homem rico, um homem abastado. Nabal, ele tinha o privilégio de ser o homem mais rico ali daquela região, da sua região. Um grande fazendeiro. Um homem que tinha muitas ovelhas, muitos servos ali a seu serviço. Um homem que vivia no conforto, no luxo. Mas um homem infeliz. Quantas pessoas assim? Quantos crentes assim? Tem tudo, mas não tem nada. Quantas pessoas assim? Quantos crentes dessa forma? Tem tudo, mas não tem nada. E a Bíblia diz que a vida de um homem, ela não consiste apenas na quantidade de bens que ele possui. Está lá em Lucas 12:15 em diante. É a parábola do homem rico. E infelizmente, há muitas famílias, infelizmente, há muitas pessoas que são mais apegadas ao dinheiro do que a gente. São apegadas, arraigadas tanto no dinheiro, que se esquecem de gente. Destroem relacionamentos com o objetivo de alcançar aquilo que quer. Correm atrás de objetivos financeiros, ambiciosos, egoístas. E o pior, são assim e não percebem. Querem do bom e do melhor, mas não pensam em gente. Quantas vezes eu já falei nesse púlpito, nesse altar, logicamente não fisicamente, eu acho um absurdo o casal que se desnuda um diante do outro. Estão lá, mas não sabem nem quanto o cônjuge ganha. Nunca viram um demonstrativo de pagamento
juntos, tiveram filhos juntos, fazem coisas juntas, viajam, saem. Mas eu pago isso e você paga aquilo. Nem senha de cartão sabe um do outro. Conheço histórias de maridos que só levam a esposa em algum lugar se ela pôr gasolina. Se não pôr gasolina, o carro fica parado e não vai para lugar nenhum. E eu te digo mais. O dinheiro hoje é um dos principais motivos de guerra dentro de famílias. As pessoas, elas brigam por causa do dinheiro. Brigam porque tem dinheiro. Brigam porque tem pouco dinheiro. E brigam porque não tem dinheiro nenhum. As pessoas estão mais presas ao financeiro do que a gente. Vivem um casamento tumultuado em pé de guerra, porque não aproveitam as oportunidades que a vida lhes oferece juntos. Coisas. Dinheiro, igreja. Você que me assiste, não substitui relacionamentos. Dinheiro não substitui relacionamentos. Um casamento turbulento, tumultuado, acontece quando as pessoas não aproveitam as oportunidades que a vida lhes dá. Amado, às vezes nós temos uma esposa maravilhosa do lado, temos um esposo maravilhoso do lado, com o objetivo de crescer juntos, de ir juntos, de conquistar juntos. Mas às vezes é um para lá e um para cá. Um casamento turbulento, tumultuado, acontece quando os absolutos morais são dispensados. A vida de Nabal foi uma tragédia. Ele, esse homem, tendo tantos motivos para ser grato a Deus e viver uma vida familiar feliz, ele estraga tudo com as suas próprias mãos. Ele estraga tudo. E nós podemos ver no texto alguns traços da personalidade desse homem. Ele era um homem rude na comunicação. Está lá no 3, no 17, não precisa pôr. É um homem que tinha um temperamento insuportável. Aquele cara que ninguém aguenta nem olhar para ele, tão ruim que ele é. Já viu aquele cara que você não aguenta nem conviver, porque ele é insuportável? Um homem avarento, um homem egoísta, ingrato. Um homem que tinha mania de grandeza, fez um banquete como se fosse de um rei. Um homem beberrão. A Bíblia relata que ele era um homem louco, filho do maligno. Queridos, às vezes nós ficamos pensando que dinheiro constrói uma família feliz. Eu quero ter dinheiro, porque se eu tiver dinheiro a minha família vai ficar feliz, nós vamos ser felizes. Apenas o dinheiro não constrói família feliz. Está aí um exemplo de Nabal, rico, abastado, próspero, tinha muitos bens. O homem mais rico ali daquela região, um homem que queria aparentar mais do que ele era. Banquetes de rei, tinha síndrome de rei. Ele tinha muito e gastava muito. Dava banquetes de rei sem ser rei. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amados, o dinheiro divide, o dinheiro separa. Quantas pessoas se casam, se divorciam, matam, morrem,
se corrompem, são corrompidas por causa de dinheiro. Quantas pessoas abafam a voz da consciência e até vendem a alma ao diabo por causa de dinheiro. Precisamos compreender e entender que ninguém é mais feliz por morar numa casa maior ou andar num carro mais bonito. Nós somos felizes por termos Jesus no coração e uma família maravilhosa. O restante é restante. Nabal, rico, mas infeliz. Era aquele homem que gostava de impressionar, que vive de aparência. Já viu? Aquele cara que vive de aparência. Pois é. Aquele que gasta o que não tem para mostrar o que não é. Está cheio de crente por aí, está cheio de gente dessa forma. Gasta o que não tem para mostrar o que não é. Infelizmente, o que tem de gente assim, inclusive cristão, e é isso que me dói o coração, pessoas que estão mais preocupadas com a opinião dos outros, com o que os outros vão pensar, do que com a sua própria vida. Nabal era assim, banquetes de rei, para que as pessoas pensassem que ele era o que ele não é. E quantos de nós pensam dessa forma? Estão mais preocupados em impressionar os que estão de fora do que cuidar daqueles que estão dentro, daqueles que estão sob a sua responsabilidade. A preocupação é impressionar o vizinho, a vizinha, aquele que está do outro lado da rua, o companheiro de serviço. Mostrar aquilo que não tem. Quer impressionar as pessoas que estão em volta, as pessoas que estão fora. Mas não cuida de quem está dentro de casa. Não olha que dentro de casa tem um marido infeliz, tem uma esposa infeliz, tem filhos infelizes que estão caminhando por um buraco fundo. E simplesmente não fazem nada. Fecham os seus olhos como se isso fosse a coisa mais normal do mundo. Isso não é. Eu não posso ver minha família sendo destruída, corroída e simplesmente ficar lá olhando e aplaudindo. Nós temos que lutar pelos valores da família, temos que lutar pelos nossos filhos, nossas filhas, nossa esposa, nosso esposo. Quantos crentes estão ajudando a empurrá-los para o buraco? Triste. Triste. Quantas pessoas ostentam uma vida que não podem levar. Um amigo meu dizia, e segundo ele era filosofia popular, tem pessoas que colocam o chapéu num lugar que não pode alcançar. Vivem um padrão de vida além do que pode pagar. E aí, meu querido, a conta chega. E quando chega, Deus é o culpado. Aliás, tem que encontrar um culpado. Quantas pessoas se atolam em dívida, família. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Quantas pessoas se atolam em dívidas. Perdem o equilíbrio financeiro. Comprando aquilo que não precisa com o dinheiro que não tem, para impressionar as pessoas que não conhecem ou que não estão nem aí para elas. E dentro de casa? E dentro de casa? Família descendo rio abaixo, sem freio. Entenda que todas essas coisas
precisam ser conversadas. Dentro de casa, a necessidade de abrir o diálogo, de termos diálogo. Nabal era um insensato, o próprio nome dele significa insensato. Precisamos aprender a conversar dentro de casa. Sem comunicação, queridos, a família se destrói, se arrebenta. Quantas famílias estão se arrebentando, família cristã? Por quê? Porque o marido não sabe o que a mulher faz, a mulher não sabe o que o marido faz. Então se arrebentando dentro de casa. E há duas coisas que merecem ainda destaque na vida de Nabal. Em primeiro lugar, esse homem tinha um temperamento insuportável, nós vimos isso no versículo 3. Era um homem duro, maligno em todo o seu trato. Nabal era aquele homem azedo, nervoso, explosivo. Nabal era um tipo casca grossa. Um homem duro o tempo todo com todas as pessoas. E em segundo lugar, ele era um homem incomunicável. Põe o versículo 17 para mim. Cara, que não tinha comunicação. Como é que você vai conversar com um cara desse? Vai lá. Olha o finalzinho do versículo. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Ele não dá ouvido para ninguém. Só ele fala, só ele está certo. Ele é a razão. Ele é tudo. Ninguém vale nada. E a palavra de ninguém não serve para nada. É só ele. Ele é o manda. Ele é o cara. Não há quem lhe possa falar. Um homem sem comunicação. Um homem rude, indelicado, um cara que ficava dando patada para todo lado. Não havia diálogo com ele. Um cara que só abria a boca para quê? Para amaldiçoar, para gritar, para xingar, para falar impropérios, para acusar, para humilhar, para ferir pessoas. Esse era Nabal. Eu tenho uma coisa para te dizer. Que vem do coração de Deus para a tua vida e para a minha vida. O divórcio é a morte do diálogo. Quantos casamentos destruídos por causa de uma comunicação doente. Quantos casamentos estão aqui, ó, na beirinha. Uma comunicação doente. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Nesse Dia das Mães, precisamos refletir. Nós que estamos aqui, você que vai assistir em casa. Quantos casamentos feridos? Você dialogou já com teu esposo, com a tua esposa? Perguntou para ele se o casamento está ferido? Já abriram o coração? Quantos casais estão mergulhados em agressões verbais? Ou em total silêncio, aquele silêncio frio, gelado. O cara chega em casa, não dá nem boa noite. Fala nada. Mulher chega em casa, não há troca de ideia, ninguém conversa, ninguém dialoga. Mais uma filosofia popular diz que a ingratidão, a injustiça e a avareza
pavimentam o caminho do desastre. A ingratidão, a injustiça e a avareza pavimentam, constroem o caminho do desastre. Davi e seus 600 homens, eles haviam abençoado a Nabal quando estava lá no Carmelo. Quando eles acamparam ali no Monte Carmelo, ali, Davi e seus 600 homens abençoaram a Nabal. E abençoaram de que forma? Protegendo os homens de Nabal e os seus rebanhos. Está lá no versículo 7, 15 e 16. Davi e seus homens foram muros de proteção para os homens, para aqueles homens e para as suas ovelhas. Agora, Davi, de uma forma gentil, pede-lhe ajuda. Olha o versículo 8. Põe 8 para mim. 25, 8. Olha a gentileza de Davi. Pergunte a eles, e eles lhe dirão. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê a nós, seus servos, e a seu filho Davi, o que puder. Olha a gentileza de Davi. Davi pede ajuda. E quantas pessoas se dirigem até nós pedindo ajuda? E o que nós fazemos, às vezes, fazemos como Nabal. Assim como Nabal tratou os emissários de Davi, somos grossos, humilhando. Foi isso que Nabal fez. Olha o versículo 10. Nabal respondeu então aos servos de Davi: quem é Davi? Quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? E ainda chama o quê? De ladrão e salteador. Hoje em dia, muitos servos estão fugindo dos seus senhores. Põe 11. Por que deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne do gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Davi agora pede ajuda. E Nabal, ele tem o prazer de denegrir a imagem das outras pessoas. Nabal aproveita para humilhar a Davi. Nabal é um homem ingrato, ele paga o bem com o mal. Nabal é um homem injusto, destratou, humilhou os homens de Davi. Amados, como é duro viver com pessoas que não valorizam você. Como é duro viver com pessoas que não dão valor àquilo que você faz. Que não reconhecem os esforços. Que não enxergam as suas virtudes. Como é difícil viver com gente que não sabe falar a palavra obrigado. Tem gente que essa palavra não sai da boca de jeito nenhum. Não consegue expressar essa palavra. Entende que essa palavra é um sinal de humilhação, agradecer. Quantos filhos que nunca agradecem aos pais. Quantos pais que nunca entendem os filhos, que querem forçar alguma coisa que não dá. Quantos maridos que nunca reconhecem o trabalho da esposa. Eu sou dono de casa. Eu sei que a coisa não é fácil, não. Eu lavo, passo, cozinho, cuido de 2 senhoras, levo no banheiro, almoço, café da manhã, almoço, café da tarde, põe roupa no varal, tira a roupa no varal, lava a louça 3 vezes por dia. Estou errado, Soneio? É isso aí. Tem cara que chega em casa, não reconhece o trabalho da esposa, a esposa se matou para deixar o chão limpo, e o cara chega lá com aquele pezão de barro lá e vai socando dentro de casa. E ainda acha que a mulher não faz nada o dia inteiro.
dormiu aí o dia inteiro. Você dormiu o quê? Hoje eu sei o que é isso, ser dono de casa. Não é fácil, não. E aquelas esposas que só sabem cobrar o marido. Misericórdia. Minha irmã, se você é dessa que fica no pé do teu marido, você já fez isso, tem que fazer aquilo. Meu Deus, para com isso. Eu já cansei de dizer aqui. Já cansei. Esposa, quando você pedir algo para o seu marido, não precisa pedir de novo de 6 em 6 meses. Não tem necessidade disso. É só pedir que vai fazer. No nosso tempo. Mas vai fazer. Minha esposa estava 3 meses pedindo para mim consertar o chuveiro. O registro de chuveiro. Ela dormia e ficava assim. Pim. Sabe quando você põe o balde d'água? E fica assim, ó. Pim. 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 Consertei sábado. 3 meses depois. Mas consertei. Claro, consertadinho. Você pode ir lá. O chuveiro está fechando, não está pingando. Ela falou que agora é descarga. Está pingando. Pô, Jesus, mais 3 meses para arrumar descarga. Quantas esposas que só sabem cobrar o marido. Não encontra virtudes. Não encontra virtudes. Tem que lavar a louça, né, Léo? Tem que lavar a louça. Tem que lavar a louça. A Miriam está lavando louça? Vamos mudar de assunto, Tem gente que só vive reclamando da casa que mora. Já viu aquele cara que só reclama da casa que mora? O cara tem um teto lá, mas vive reclamando da casa. Reclama da roupa que veste, da comida que come, da família que tem, da igreja que frequenta. Para com isso. A ingratidão machuca as pessoas, dói. Só reclama. Senta do outro lado uma vez para você ver que não é fácil, cara. Senta. Aqui, ó. Experimenta sentar aqui, ó. Uma vez. Para você ver se é fácil. Tem gente que só reclama de tudo. Tem gente que só gosta de ser abençoado, né? Como é delicioso ser abençoado. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Ai, o Senhor me abençoou. Na hora de abençoar os outros, Senhor, levanta alguém para ir lá abençoá-lo. Oh, Jesus, levanta alguém para ir lá abençoá-lo. Tem gente que gosta de receber ajuda, mas não gosta de ajudar, não. Não gosta de ajudar. Receber ajuda é ótimo, mas na hora de ajudar, tem gente que gosta de ser elogiado, mas não faz um elogio. Faz um elogio. Tem mulher que fica bicuda quando o marido não fala, você tá bonita, mas nunca falou que o marido tá bonito. Tudo bem que tem alguns aí que é difícil ficar bonito, né? Tem alguns que fazem um esforço sobrenatural para ficar bonito, né? Eu não, eu sou fácil, graças a Deus. Nabal era um homem avarento. Nós vemos agora, toda a sua riqueza é dele. A riqueza é minha, ele falava. Para ele, para quê? Para ele poder esbanjar consigo mesmo. Para fazer banquetes. É para isso que existia a riqueza. Ele não usa o que tem para abençoar os outros. Não socorre ninguém na aflição. Amados, essa semana eu tinha um amado que está ainda numa aflição terrível. Está com 8 contas de luz atrasada. A luz cortada. Ainda para complicar, acabou o gás dele, teve que comprar um bujão para poder esquentar água para tomar banho. Está no escuro. Há mais de 20 dias. Fiz um pedido para a igreja. Não estou cobrando ninguém porque as coisas têm que vir naturalmente. Pouquíssimas pessoas falaram, olha pastor, está aqui, ajuda o homem lá.
um homem de Deus, missionário, pregou por esse Brasil afora todinho. Alguns irmãos aqui conhecem ele. Um homem que já levou muitas e muitas pessoas para Cristo. Um homem que pela idade avançada já está com 70 e poucos anos, cheio de dores. Mas é um homem que, se estivesse bem, ele estaria evangelizando esse mundo inteiro. Porque é assim que o Senhor o levantou, é isso que ele gosta de fazer, ganhar alma para Jesus. Vai lá. Falei com ele ontem, missionário. E aí, amado, como é que você está? Estou no escuro. Mas eu sei que o Senhor é grande e vai providenciar. O Senhor é grande e vai providenciar. Nabal, o dinheiro é o seu Deus. Tudo que tem é dele. É para ele. Meu pão, minha água, minhas rezes. Meu gado, dizia Nabal. Triste, irmãos. É triste, me perdoe falar isso, vocês sabem que eu não sou disso. Mas tem irmãos que nunca visitou um gasofilácio. É triste isso. É triste. Não estou cobrando ninguém não, porque isso é Deus quem te toca no teu coração. Mas ninguém nunca visitou um gasofilácio. Nunca colocou uma oferta. E quando põe é para troca. Te dou isso, o Senhor me dá aquilo. Triste isso. Deus nos dá em abundância. Não para nós armazenarmos apenas para nós mesmos. Tem gente que está preocupada que o celeiro dele esteja cheio. O outro que se lasque, com o perdão da palavra. Vai trabalhar! Deus nos dá em abundância, não para armazenarmos apenas para nós mesmos. Nós devemos repartir muito que Deus tem nos dado. Mas Deus tem me dado tão pouco, mas é muito para você. Está dando para você comprar, comer, beber, pagar. Devemos repartir o muito do que Deus tem nos dado. E tem mais. A bebedeira. Nabal era um bêbado. A bebedeira era uma porta de entrada para a tragédia. Grave isso na tua mente. A bebedeira é uma porta de entrada para a tragédia. Entenda que o álcool é um ladrão de cérebro, já dizia um grande amigo. Um grande ex-bêbado. E ele falava assim, falava, pastor, o álcool é ladrão de cérebro. E nós estamos enxergando tantas e tantas pessoas bebendo, bebendo, bebendo e aplaudimos. A vida é dele. Sim, a vida é dele, mas nós temos que ir lá orientar, dizer. O álcool é um ladrão de cérebro. Quem já bebeu sabe disso. Quantas asneira que nós fizemos por causa do álcool. Quanta asneira que eu fiz por causa do álcool. O álcool é depressivo. Não pensa que ele tira da depressão, ele te empurra para a depressão. O álcool tira o bom senso. Mas a Bíblia não fala nada sobre não beber. Não. A Bíblia não fala sobre não beber. Mas o álcool é um escândalo para a igreja. O álcool é um escândalo para a igreja, para o servo do Senhor. E é um ladrão de cérebro. E a Bíblia relata tantos e tantos casos. De homens que foram embriagados, de homens que se embriagaram. E com isso cometeram erros absurdos. O álcool destrói a pessoa por dentro e por fora. Detona. Estou certo ou estou errado, Pedro?
ele inunda toda a família num charco, num lamaçal de sofrimento. O álcool carrega a família para o buraco. Quantos de nós aqui vivemos isso? Sentimos na própria pele isso? Nabal bebe na hora da crise. E quantos tentam fugir dos problemas, mergulhando no fundo da garrafa, o problema vem aí que ele bebe. Mas se esquece que no dia seguinte o problema está lá de novo. Nós precisamos ter sensatez, cabeça pronta para resolver os problemas. Não é enchendo a cara para fugir do sofrimento, da dor, daquilo que está acontecendo. Amanhã estará tudo de novo, depois de um sono, você vai acordar com dor de cabeça e com tudo ali na tua cara de novo. Tem jeito. A morte estava sendo lavrada. A morte estava sendo escrita para ele, para Nabal, para sua casa. E o que ele fazia? Quando Abigail está lá, conversando com Davi, o que Nabal fazia? Banquete, dava festa, enchia a cara. A morte sendo lavrada, sendo escrita para ele. Davi vindo com 400 homens bem armados, com o objetivo de acabar com a casa dele. E ele farriando. É assim que o bêbado age. É assim que quem bebe age. A falta de temor a Deus é o caminho da loucura e da morte. Nabal era um homem possesso, demoníaco. Um homem que atraía maldição para a família. Todos seriam mortos se sua mulher não agisse com pressa e com sabedoria. Nabal era um homem dominado pelo demônio. E o diabo tem encontrado em muitas famílias, o diabo tem entrado em muitas famílias. Tem destruído a alegria, tem destruído o diálogo, o respeito, a saúde, a paz da família. E quantas vezes nós aplaudimos isso? Temos que nos posicionarmos com determinadas coisas. Temos que nos posicionarmos. Temos que ter posição. Meu filho namorou com uma moça que bebia. Foram 7 anos de namoro. Ele mora no fundo, quem conhece minha casa sabe. Um belo dia eu chamei ele e falei assim, olha, se a tua namorada quiser beber, que beba dentro da tua casa. Lá ela faz o que ela quer. No meu quintal, dentro da minha casa, eu não admito isso. Temos que nos posicionarmos. Temos que ter posição. Nabal era um homem dominado pelo inimigo. E o diabo tem entrado em muitas famílias, tem destruído a alegria, o diálogo, o respeito, a saúde, a paz da família. E a gente fecha nossos lábios, cerra os nossos lábios. O fim de Nabal foi trágico. Ele não se arrependeu. E Deus o levou. Um casamento turbulento, tumultuado acontece quando as pessoas não aproveitam as oportunidades. Deus tem dado oportunidades para termos um casamento feliz, para sermos felizes, construirmos famílias felizes. Lar feliz produz lar feliz, canso de dizer isso. Se você tem um lar feliz dentro da tua casa, os teus filhos terão lares felizes também.
Um casamento turbulento, tumultuado, acontece quando os absolutos morais são desprezados, quando a moral é deixada de lado. E por último, um casamento turbulento, tumultuado, precisa de pessoas sensatas no controle. Quando o casamento ele está turbulento, quando ele está tumultuado, nós precisamos de pessoas sensatas no controle dele. Abigail, aí que entra a mulher. Hoje, no Dia das Mulheres, no Dia das Mães, eu quero falar mais também sobre Abigail. Uma mulher que tinha um marido avarento, briguento, louco, bêbado, possesso, e age com sabedoria, com urgência para salvar sua família. Que exemplo de mãe! Que exemplo de esposa! Quando ela vê a morte chegando ali na sua casa, na porta da sua casa, ela mais que depressa, ela assume o controle, ela age com sabedoria, com urgência para salvar a família. E eu aplaudo mulheres assim. A Bíblia, ela elenca nesse texto, ela destaca as várias virtudes dessa mulher. O versículo 2 diz que ela é sensata, inteligente, formosa. O versículo 14 diz que ela é acessível, ela é comunicável. O versículo 18 e 24 diz que ela é sábia. O 19 e o 36 diz da discrição dela, mulher discreta. O 23 e o 41 fala da humildade. O 25, 26, 27, 30, 31 diz a prudência dessa mulher. E o 32 fala que ela era temente a Deus. Algumas lições importantes para salvar um casamento em crise. Querido, na hora da crise não se pode negociar o princípio da fidelidade conjugal. Está cheio de gente que na hora da crise quer jogar tudo pro alto e ir embora, meu! Na hora da crise não se negocia o princípio da fidelidade conjugal. Está lá no versículo 36, olha o 36. Olha aqui ele para mim. Olha a situação dessa mulher. Quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete. Abigail, ela vai lá, conversa com Davi, faz um discurso, chora na presença dele, se humilha na presença dele, e quando retorna, Nabal estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre, bastante bêbado, e ela fez o quê? Nada lhe falou até o amanhecer. Você já pensou em sair de casa? Já pensou em abandonar tudo e acabar com o seu casamento? Você acha que Abigail, ela tinha motivos para abandonar Nabal? Ou não tinha? O cara era um avarento, briguento, louco, bêbado, ingrato, insolente. Ela tinha os motivos do mundo, todos eles, para picar o pé nesse cara. Todos os motivos ela tinha. E o que é que ela fez? Fugiu do casamento? Traiu o marido? Olha o 37. De manhã, quando Nabal estava sua mulher encontrou tudo. Ela tinha todos os motivos do mundo para arrumar a mala e ir embora. Mas ela voltou para o seu marido. Você ficaria com um homem assim, mulher? Um homem maligno, incomunicável, beberrão, farrista, genioso, ingrato. Hoje, por razões muito pequenas, menores, as famílias estão se desintegrando. Qual é o conselho que você daria para uma pessoa nessa condição? O que você diria para Abigail diante de tudo isso? As novelas? As novelas diriam para que Abigail ela arranjasse outro homem. Ou não?
Não é isso que a gente vê por aí? Se você assiste novela, você sabe. As novelas diriam: Abigail, fica o pé desse cara e arruma outro. A sociedade contemporânea diria o quê? Tenha um caso extraconjugal, arruma outro. Ele é rico, não sai dessa não, arruma outro. É isso que diria a sociedade. Mas Abigail, a Bíblia diz que ela voltou para Nabal. Que ela é fiel ao seu marido. Ela não perde a cabeça, ela não negocia aí os seus valores. Na hora da crise, é preciso ter pressa para salvar a família. Quando Abigail ouviu dizer que a tragédia estava decretada sobre o seu lar, ela começou a agir com prontidão, pensou rápido, agiu com pressa, correu para salvar sua família. Muitos da crise ficam dizendo assim: agora já não tem mais gente, já está vindo já. O exército já está vindo aqui, a casa caiu. Ai, eu estou decepcionado com o meu cônjuge, porque ele, sabe como é que é? Ai, eu estou ferido. Ai, eu estou ferido com o meu cônjuge. Eu não posso mais perdoá-lo. Eu não posso mais perdoá-la. Misericórdia. Não, pastor. O amor secou. O amor morreu. Não faz mais sentido investir no meu casamento. Para com isso! Abigail, na hora, ela elaborou um plano. Ela correu, agiu, intercedeu, assumiu a culpa. Ela tinha culpa? Não. Mas ela chamou para si. Ela reconheceu o problema. Ela foi lá, ela aplacou, ela acalmou a ira de Davi. Ela impediu uma tragédia que se desabasse sobre a sua casa. Ela evitou a morte do marido. A mulher sábia, o que acontece? Edifica o lar, quem falou? Parabéns, minha irmã, porque a mulher sábia, ela edifica o seu lar, ela edifica a sua casa. Foi o que a Abigail fez. Na hora da crise, nós precisamos de postura e de humildade. Não deve dizer que o narizão aqui, não, e dizer assim: não, está. É humildade, meu! Tem gente que na hora da crise, na hora da luta, não baixa a cabeça de jeito nenhum, não baixa o nariz de jeito nenhum. Como é que você vai sair da crise se você não baixa a cabeça? Se você não tem humildade, não tem postura. Essa mulher, ela teve postura e humildade. Ela se prostrou e disse a Davi: cai a culpa sobre mim, é minha culpa. Mas não era Nabal que era o culpado? Não era ele que era o beberrão, o incomunicável, o maligno? Geralmente, quando nós ouvimos hoje, né, um problema de família, já percebeu? A culpa é dele. Ele, a culpa é dela. Ela, a culpa é da minha sogra, a culpa é do meu sogro, a culpa é de todo mundo, menos dele. Né? Um pastor que chamava isso de síndrome de Éden. Sabe o que é a síndrome do Éden? Vocês conhecem a síndrome do Éden? Você lembra de Adão? Você falou: Adão, onde é que você está? Aí Adão olha ali: Senhor, foi a mulher que tu me deste, foi ela. Senhor, isso aí aconteceu porque foi ela que fez. Ó, a culpa é dela. Da serpente. Serpente também deu uma mãozinha e a culpa é dele. Eu não vi nada. Eu sou um santo. Como tem gente santa nesse mundo? Meu Deus! Nós estamos sempre transferindo a culpa para alguém. Nós não temos culpa de nada. Sempre os outros. Abigail, ela não chega pedindo para Davi dar uma surra no seu marido. Uma surra nele, ele merece mesmo. A Bíblia diz que a palavra branda, ela faz desviar o furor. Abigail, ela usa a palavra tua serva 6 vezes nesse texto. Meu Senhor, 8 vezes no texto. Ela reconhece os graves problemas e erros do marido e identifica com ele, mas ela chama a culpa para si, ela protege o marido para salvá-lo.
Você tem sido humilde assim para salvar o seu casamento, a sua família? Você tem sido humilde para reconhecer os seus erros na hora de salvar o teu casamento? Ou você tem um narizinho em pé aqui que não baixa para nada? Na hora da crise, é preciso ter uma atitude de sabedoria, de discrição, de prudência. Abigail era o resumo de sabedoria. Abigail era uma mulher acessível, uma mulher aberta ao diálogo. Os servos de Nabal não vão procurar Nabal na hora da crise. Correm para quem? Para Abigail. Correm para ela. Ali buscam orientação e foi o que eles fizeram. Buscaram orientação. E ela age com pressa, ela age com discrição, que Nabal nem ficou sabendo, ninguém ficou sabendo. Só ela e aqueles servos ali. Abigail não se apavora, não fica inativa, petrificada. O que eu faço? Não, ela age. Ela vai e faz. Age com pressa, com discrição. Ela sabe a hora certa de falar e a hora de agir. Ela sabe quando deve falar, como deve falar e quando deve ficar quieta. Está entendendo, mulher? Olha o que a Abigail faz. Ela sabe quando tem que falar. Ela sabe como falar. Tem mulher que não sabe como fala. Misericórdia. E ela sabe quando é o momento de guardar silêncio, de ficar quieta. Uma mulher que demonstrou um controle emocional. Ela fez um discurso eloquente, irresistível. Davi, ele não resistiu àquele discurso com eloquência. Um discurso planejado. Uma mulher que demonstrou conhecimento da palavra, dos acontecimentos. Ela sabia que Davi seria rei. Uma mulher que conhecia a psicologia humana. Uma mulher inteligente. Uma mulher que demonstrou profunda generosidade. Ela oferece a Davi o que seu marido lhe for. Ela vai lá e prepara a comida e manda para ele. Ela se põe na brecha como pacificadora. Sabe aquele rapaz? Já viu isso aí? Né? Ah, você viu lá? E é mesmo que o negócio tá uma bagunça. Não! Tem gente que bota fogo e lenha na fogueira. Nós temos que ser bombeiro, não botar lenha. Tem gente que adora o fogo, bota fogo, joga álcool em vez de água, meu. Ela acalma os ânimos de 400 homens com sangue nos olhos. Os caras vieram doidos pra cima. Ela salvou a sua casa, seu marido. Ela alcançou êxito no seu propósito de salvar a família da tragédia. Abigail é elogiada, Deus é exaltado, o mal é estancado, a paz estabelecida. Quando você fala com propósito, com objetivos concretos de salvar tua família, na hora da crise é preciso ter confiança em Deus. E ela teve confiança em Deus. Abigail. E é uma outra coisa interessante. Presta bem atenção no que eu vou dizer para você não entender errado. Abigail era uma mulher que cuidava mais da beleza interna do que da beleza externa. O que tem de irmã que gasta mais tempo no espelho, sabe, do que diante da palavra. Meu, é importante ficar bonita assim. Sabe, minha irmã? É muito importante ficar bonita para o seu marido. E você deve se esforçar para ficar bonita para o seu marido. Para o seu marido, tá? Agora, gastar tempo no espelho é pecado? Não. Não é pecado você ficar na frente do espelho. O pecado é você gastar mais tempo no espelho do que com a palavra. Pecado é você ficar olhando tanto tempo. Tudo bem, a Jéssica a gente perdoa, né? Cabeleireira, tem que ficar olhando pro espelho lá, né? A gente o dia inteiro lá, né? Então você está perdoado, tá, irmão? Você pode olhar pro espelho que você é cabeleireira. Mas, irmãos, tem
Tem mulher que gasta mais tempo olhando para o espelho do que com a palavra. Cuida mais da aparência do que coração. Tá? Tá lá no coração. Abigail. Ela coloca a sua confiança unicamente em Deus. Ela sabia que Deus é o nosso refúgio na hora da turbulência da vida. É Ele que é o refúgio. Abigail sabia que Deus é fiel nas suas promessas. Ela sabia tudo. Nós precisamos de famílias que se voltem para Deus. Precisamos de famílias que ousem crer que Deus ama a família e tem um projeto vitorioso para ela. A crise não dura para sempre. O choro, a Bíblia diz, pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. As lutas têm, mas não é porque as lutas têm que nós vamos nos afogar nas encrencas. O dia vai amanhecer, as coisas vão melhorar, a cabeça vai pensar. Para concluir, enquanto Nabal, seu marido, viveu, Abigail honrou, não traiu nem abandonou. Porque seu marido, ele não se arrependeu. E Deus tirou o caminho dela. Deus o feriu e ele morreu. Deus o feriu e ele morreu. Davi a pediu um casamento. Depois da morte. E ela se casou com Davi, o maior rei de Israel. Ela se humilhou a Deus. E Deus a exaltou. Ela se tornou mãe de príncipes. A história, ela termina com um final feliz. Nabal não soube valorizar a sua mulher. Ele não deu o valor que ela merecia. Depois da morte de Nabal, Davi viu, valorizou. E Abigail é hoje uma mulher conhecida no mundo inteiro. Mesmo depois de 3.000 anos de história. As suas atitudes fazem com que hoje, 3.000 anos depois, estejamos falando dela. Se houvesse esperança, se houve esperança para Abigail, também há esperança para você. Grave aquilo que Davi disse para Abigail. E eu também digo para você. Sobe em paz. Sobe em paz para a tua casa. Vai em paz. Confia no Senhor. E no mais Ele fará. Baixa a sua cabeça. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Pai. Deus, é só o Senhor para fazer essa obra. Não é por força, nem por violência. É o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por tudo. Abençoa a tua igreja, os lares da tua igreja. Abençoa as mulheres da tua igreja. Mulheres sensatas, mulheres inteligentes, belas, tanto por dentro quanto por fora. Obrigado, Pai. Te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aí. Pensa, medita. E aquilo que Deus falou no teu coração, pegue. Bom? Deixa eu dar só os últimos avisos para a gente ir para os nossos lares. Eu estava falando por que eu sento. Eu sento porque eu lembrei agora, né? Eu sento porque eu perdi muito peso e minha barriga está muito pesada. Eu só vou demorar ainda para tirar essas sobras. Então me dói minha coluna. Por isso que eu prego sentado, tá? Queridos, quarta-feira, culto de estudo, 7h30 da noite. Quarta-feira, 7h30, a igreja estava lotada. Né? Eu, a Vera e o Albertinho. Né? Foi bênção. Né? Foi bênção, tá? Te aguardo quarta-feira. Não está fazendo nada em casa, vem aprender da Bíblia, meu irmão. Tá? Como é que você quer crescer se não aprende da Bíblia? É difícil, né? Sexta-feira, 6h, oração. Irmã, é oração da mulherada. Não está sem fazer nada, minha querida? É aqui 1 hora, gastar de oração aqui. Gastar não, você vai orar por tudo, por
Né? Sexta-feira também estava o mesmo trio parada dura, né? Tão firme aí, ó. Né? Soneia, a Cléo e a Vera estão aí na luta aí. Tá? Vem participar. Tá em casa sem fazer nada? Sobe para cá. Assiste um tempo de oração, tá bom? Domingo, teremos culto celebrando a família. Eu quero continuar a falar sobre família. Mas, meu irmão, não adianta nada eu falar se você não tomar a iniciativa de mudar. Senão as coisas não mudam. Vão continuar mesmo. E domingo vamos ter ceia do Senhor, tá bom? Nossa, pastor, faz tempo que não tem, né? Eu queria preparar a igreja primeiro, deixar arrumadinha para a gente ter ceia. Então, domingo que vem, dia 21, né? 21, acho que é 21, teremos ceia do Senhor. Queridos, domingo também nós teremos um outro evento importante, tá? Nós vamos até o lar de idosos. Vamos sair daqui 2 horas, dona Marta? 2 horas. 2 horas da tarde. Você que está em casa, que vai assistir a mensagem, e você que está aqui, que dá para você ir, mas presta bem atenção. Eu vou, você vai? Ótimo! Mas 7 horas tem culto, tá? Não vai trocar um pelo outro. É os dois que você tem que ir. Tá bom? Eu cheguei tão cansado. Cansado de quê, meu? Então tem ceia à noite aqui. Vamos lá. Né? Se Deus pôs no teu coração de estar lá, esteja lá. Tá? Se você assumir um compromisso aí com Deus e Deus tocou no teu coração, esteja lá. Tá? Converse com a dona Norma no final do culto e precisamos fechar essa lista. Eu falei para ela, dona Norma, essa semana é que a lista vai fechar. Mas nós precisamos fechar com urgência, porque precisa transmitir a quantidade lá. Tem o problema do transporte e também o problema do lanche. Tá bom? Então é importante que você não saia daqui, se você for, sem falar com a dona Norma. Dona Norma, eu vou 2 horas aqui, tá, para a gente distribuir carros, acertar direitinho, né? Se vai ser preciso ou não arrumarmos uma van, tá bom? Então precisamos aí que você dê o seu nome, tá? Vamos sair daqui 2 horas, por volta de 4h30, estamos em volta, né? No máximo, né, dona Norma? Por volta de 4h30 no máximo, nós já estamos por aqui, tá bom? E 6 horas, culto. Vamos, ceia do Senhor. Amém? Pelo menos 2 eu vi amém. Amém, igreja! Oh, Jesus! Nossa, eu gritei tanto, tá todo mundo dormindo. Jesus está dormindo, Karina também? Não, Karina não. Eu escutei ela falar amém. Eu escutei. Eu acho que é só isso de aviso. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Irmãos, perdoe o horário. Esses últimos cultos a gente tem terminado um pouquinho atrasado. Mas a gente promete entrar no eixo em questão de horário. Né? Vamos lá agradecer a Deus. E esse evento lá no asilo é importante. Tá bom? Vamos lá levar um consolo. Sei que o Henrique e a Ju já deram o nome, né? Eles me falaram para mim. E bênção, viu? Bênção, estejam lá. Vamos dar um conforto, levar um conforto para essas pessoas. Você não tem ideia do quanto é importante esse conforto. Tá bom? Vamos lá encerrar. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado pela celebração de hoje, obrigado a Deus pela tua palavra, obrigado a Deus pelos louvores. Deus, abençoa os teus servos que não puderam comparecer. Abençoa o Décio e a família, que Deus tiveram um compromisso. Abençoa o pastor Edilson lá na sua casa com os seus problemas. Seja com ele, Pai. Auxilia, ó Deus, a solucionar essas lutas, dificuldades. Pastor João, Eliana, que trabalharam hoje, enfim, toda a tua igreja. Aqueles que não puderam estar aqui, seja com eles. Obrigado, Pai. E que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus hoje, para todos sempre. Amém. Salve o Senhor, graças a Deus. Um café, um chá.